Boa tarde, pessoal. Então agora nós vamos usar os vídeos que vocês produziram com a disciplina de simulação de processos e vamos agrupar em 3 grandes estratégias de modelagem. A primeira grande estratégia de modelagem é a partir para modelos determinísticos e fenomenológicos, onde se escrevem equações baseadas nos fenômenos que estão acontecendo. Então se atribuem equações para os fenômenos de transferência de massa, transferência de calor e assim por diante. Então nessa grande grupo nós temos 3 escalas: a escala microscópica, a escala mesoscópica e a escala macroscópica, sendo que toda a disciplina de simulação ela é baseada na escala macroscópica, né? E vocês veem através dos vídeos as outras escalas que vão acontecer. Então assistam os vídeos e em seguida partimos para o grupo 2. Olá pessoal, este vídeo será uma pequena e rápida explicação sobre modelagens matemáticas, especificamente modelagem microscópica, feito para o curso de Engenharia Química na disciplina de Análise e Simulação de Processos, criados pelos seguintes alunos: Ana Luísa, Otto Maurício, Marcos Aurélio e Rafael Heine. Abordaremos sobre a escala microscópica e os fundamentos principais de modelagem. Universidade do Vale do Itajaí, vai ser Mumu com Fantaúva. Modelagem é a atividade de construir modelos que expliquem características ou um comportamento. Um modelo matemático é uma representação ou interpretação simplificada da realidade, ou uma interpretação de um fragmento de um sistema, segundo uma estrutura de conceitos mentais ou experimentais. Modelar significa criar um modelo que explique as características de funcionamento e comportamento de algo, facilitando seu entendimento e/ou projeto, através de suas características principais. Um modelo apresenta apenas uma visão ou cenário de um fragmento do todo. Normalmente, para estudar um determinado fenômeno complexo, criam-se vários modelos. Os modelos matemáticos são utilizados praticamente em todas as áreas científicas, como, por exemplo, na biologia, química, física, economia, engenharia e na própria matemática pura. Para representar um fenômeno físico complexo, pode-se utilizar modelos físicos, modelos matemáticos ou modelos híbridos de vários tipos. A modelagem molecular trata um sistema arbitrário como se fosse constituído de entidades individuais, cada uma das quais obedecendo certas regras. Consequentemente, as propriedades e variáveis de estado do sistema são obtidas pelas somas de todas as entidades. Por exemplo, mecânica quântica, mecânica estatística, teoria cinética. A modelagem física é normalmente utilizada para prever, em escala reduzida, projetos muito grandes e complexos, como hidrelétricas, automóveis, áreas sujeitas a terremotos e tornados. A modelagem biológica e ambiental trata fenômenos ambientais a partir de princípios gerais, aplicada a situações relativas ao meio natural ou as situações criadas pelo homem ao alterar o meio ambiente. A modelagem tridimensional é processo de desenvolvimento de uma representação matemática de qualquer superfície tridimensional, de um objeto seja inanimado ou vivo. O interesse industrial em técnicas e pacotes computacionais para modelagem e simulação de processos tem crescido muito nesses últimos anos, influenciado por vários fatores, tais como econômicos e a necessidade de uma melhor produção, incluindo análise de segurança e riscos, redução de emissões e reprodutibilidade de produtos de alta qualidade. Entretanto, essas ferramentas ainda não estão sendo muito usadas em processos industriais, principalmente pela complexibilidade envolvida na análise de modelos, associada à falta de treinamento. À medida que um procedimento torna-se mais complexo, haverá uma maior necessidade de técnicas para resolver os problemas associados com o seu projeto e operação.
Análises modernas envolvem alguma forma de modelagem matemática, e isso deveria atrair engenheiros químicos em favor da competitividade das plantas comerciais. Naturalmente, existem vários modelos matemáticos para o mesmo sistema, cada um ajustado para resolver um problema particular associado ao sistema, onde o grau de detalhe requerido depende do problema a ser resolvido e da quantidade de dados disponíveis. Quanto mais rigorosa for a descrição de um processo químico, o conjunto de equações resultantes será maior e mais difícil de tratar. Embora estas possam ser resolvidas, é aconselhável ao analista usar julgamentos de engenharia para reduzir as equações para um conjunto menos complexo, que, para propósitos práticos, resultará em soluções dentro das precisões dos dados proporcionados. Falando um pouco sobre a escala microscópica. A escala microscópica é a escala de objetos e fenômenos mais pequenos do que aqueles que conseguem ser observados a olho nu, pelo que a sua observação só consegue ser feita através de lentes ao microscópio. Micro é um prefixo do Sistema Internacional de Unidades, denotando um milionésimo. O símbolo para este é o Mi. Confirmado em 1960, o prefixo vem do grego micros, significando pequeno. Comumente, o prefixo significa muito pequeno. Agora, vamos fazer uma comparação entre a modelagem microscópica e a modelagem macroscópica. O modelo microscópico considera o sistema como um contínuo, isto é, os detalhes das interações moleculares são ignorados. Um balanço diferencial é feito para a massa, um balanço diferencial é feito para a quantidade de movimento e também para a quantidade de energia. O modelo macroscópico ignora todos os detalhes internos ao sistema e, consequentemente, nenhum gradiente espacial é envolvido no modelo. As variáveis dependentes representam valores médios sobre o volume do sistema. Vamos tomar como exemplo a análise de tráfego de veículos pela modelagem microscópica. Todos os veículos são analisados individualmente. Neste caso, a posição e a velocidade de cada veículo definem o estado do sistema. A modelagem referente a esta abordagem é feita por um sistema de equações diferenciais ordinárias representando as leis da mecânica newtoniana. A solução desse sistema providencia a descrição das condições do fluxo na estrada. Outros exemplos que podem ser citados por esses mesmos tipos de modelagem são crescimento de células cancerígenas, o fenômeno periódico da fotossíntese e até mesmo catástrofes naturais como incêndios florestais. Em geral, todas as escalas apresentam vantagens e desvantagens em seu uso. A escala microscópica permite a descrição mais precisa do estado físico do sistema, entretanto requer um grande esforço computacional. A seguir é fruto da disciplina de Análise e Simulação de Processos do curso de Engenharia Química da Universidade do Vale do Itajaí. Nesse vídeo, vamos falar sobre a escala mesoscópica. Primeiramente, a física mesoscópica está compreendida entre a física microscópica e a física macroscópica. A física microscópica estuda os componentes da matéria, como as moléculas e os átomos. A física macroscópica estuda os objetos que podemos ver, como os chips e a London Eye. E entre essas duas fases, temos a física mesoscópica. Como vocês podem ver na imagem, a escala meso compreende desde 10 na menos 4 até 10 na menos 2 metros. Existem várias aplicações para a escala mesoscópica. Uma delas é na utilização de materiais porosos,
que podem ser utilizados na produção de catalisadores, com poros uniformes, que podem ser facilmente acessados por moléculas de alta massa molecular, como na produção de química fina e petroquímica. Através desse material, houve o desenvolvimento de metodologias na preparação de peneiras moleculares. Esse tipo de tecnologia também pode ser utilizada na indústria farmacêutica, através da liberação controlada de fármacos. Na imagem, é possível observar a dualidade porosa, que se divide entre o mesoporo e o microporo, em um catalisador. Uma outra aplicação é na geologia estrutural, que é o estudo da deformação dos corpos geológicos. É usual distinguir um aspecto analítico do estudo das estruturas individuais, como, por exemplo, as dobras, as falhas e outros. Entre essa, existe a análise estrutural, que é o ramo da ciência que tem por objetivo a descrição de um corpo rochoso no seu estado atual, e, a partir disso, reconstituir a evolução da estrutura do corpo em questão. Normalmente, as observações iniciam-se à escala mesoscópica e, posteriormente, são analisadas dos outros domínios, abaixo ou acima, conforme o pretendido. Nesse caso, a escala mesoscópica é a escala da amostra de mão, com ou sem o uso da lupa, ou das estruturas visíveis em afloramento. Exemplos: dobras, falhas, xistosidades, lineações e outros. Nessa imagem, podemos ver o ciclo geológico das rochas e também as suas relações com a geologia econômica. Além de tudo isso, a escala mesoscópica também é aplicada no fluxo de fluidos. As ondas sísmicas em rochas saturadas fornecem informações sobre as propriedades físicas do meio. A teoria de Biot para a poroelasticidade fornece base teórica para calcular o fluxo dos fluidos na escala mesoscópica. A escala mesoscópica é menor que os poros e maior que o comprimento de onda. Sendo assim, gera um gradiente de pressão. O fluxo do fluido mesoscópico ocorre para equilibrar essa diferença. A modelagem numérica de Biot e White são utilizadas nesses casos. A imagem mostra a escala de heterogeneidades onde se desenvolve o fluxo de fluido induzido pela onda. A escala mesoscópica pode explicar as atenuações nas baixas frequências e ocorre na unidade centimétrica. A escala mesoscópica também pode ser utilizada no estudo do comportamento mecânico do concreto. Esse estudo tem como objetivo avaliar as potencialidades e limitações de uma proposta de modelagem do comportamento mecânico de materiais heterogêneos, como o concreto. Para esse estudo, se utiliza uma modelagem numérica bidimensional em escala mesoscópica. O estudo é realizado dentro da faixa da mesoscala do concreto, que é constituído pela forma, pela distribuição, pelo tipo, pelo tamanho, pela quantidade e também pela proporção das fases presentes em um sólido. Na imagem, se pode ver a microescala, que é onde a estrutura interna do cimento e a pasta endurecida são as características mais relevantes. Também se pode ver a mesoscala, que é onde as partículas da estrutura se tornam mais importantes. E também a macroescala, que é onde nenhuma estrutura interna do material pode ser reconhecida. Agora queremos agradecer a você pela sua visualização desse vídeo e também aos nossos colaboradores. Temos os alunos da Univale, que são Henrique Vieseli, Luana Manes, Amanda Miller e Regina Gasparetto. E também vamos agradecer ao professor da disciplina de Análise e Simulação de Processos do nosso grande curso de Engenharia Química, Luizido Pitol Filho. Everybody's in a haste, will not ever change the pace, always looking for better things, even when they're getting Modelagem macroscópica.
Modelos matemáticos são de grande importância na engenharia química para a compreensão do processo e visualização da relação causa-efeito. Mas o que é uma modelagem macroscópica? É um modelo matemático que ignora todos os detalhes internos ao sistema e, consequentemente, nenhum gradiente espacial é envolvido no modelo. As variáveis dependentes representam valores médios sobre o volume do sistema. Modelo microscópico. Pode-se usar como exemplo um reator tubular PFR, em que as concentrações variam continuamente ao longo do comprimento do reator, de modo que as concentrações somente podem ser consideradas uniformes em um elemento de volume diferencial dV. Neste vídeo é possível observar a distribuição da concentração ao longo do reator. Modelo macroscópico. Pode-se utilizar como exemplo um reator contínuo CSTR, onde as concentrações são uniformes em todo o volume V do reator. Por isso, estes são considerados parâmetros concentrados. Uma grande diferença entre o modelo microscópico e o modelo macroscópico é que no micro os parâmetros são distribuídos como exemplificado anteriormente. Nos modelos macro, os parâmetros são considerados concentrados, ou seja, não há variação de parâmetros ao longo do reator. Um exemplo são os reatores perfeitamente agitados, conhecidos também como CSTRs. Em alguns casos, os dois modelos são utilizados em conjunto, como no exemplo a seguir. Em algumas situações, podemos nos deparar, por exemplo, com uma série de reatores. Neste caso, teríamos um modelo macro CSTR seguido de um PFR modelado microscopicamente e depois, novamente, temos um reator que pode ser modelado macroscopicamente. Alguns aspectos devem ser observados. Elementos básicos de uma modelagem: descrição do processo e definição do problema, teoria e aplicação das leis fundamentais, equacionamento, considerações, consistência, solução desejada, matemática e computação, solução e validação. Deve-se verificar se o sistema ocorre em regime permanente ou estacionário. No caso do regime estacionário, não há variações no tempo. Na formulação de modelos de parâmetros concentrados, as variáveis espaciais são ignoradas e as propriedades e variáveis de estado são consideradas homogêneas através de todo o sistema. Uma das aplicações da escala macroscópica é o desenvolvimento das redes viárias urbanas. Esta modelagem pode ser feita através do modelo macroscópico. O equacionamento é comumente feito através da teoria hidrodinâmica dos fluidos. Além disso, o fluxo de veículos deve ser considerado contínuo. Como nos modelos macroscópicos não podem trabalhar com mudanças complexas de geometria viária e com funções detalhadas e recursos de controle
de tráfego e gestão. A modelagem microscópica é a mais utilizada atualmente. Nesses modelos, a velocidade média da corrente de tráfego é modelada pela função analítica da relação fluxo-densidade, específica para cada arco da rede, mantendo-se constante em toda a extensão do arco, não considerando a variação das velocidades individuais dos veículos que compõem a corrente. No nível meso-macroscópico, as comparações são feitas num nível agregado, usando indicadores como velocidade média, densidade e fluxo para pelotões de veículos. Pela facilidade de obtenção de dados, o segundo tipo de validação é o mais utilizado. Com base de dados do fluxo de veículos, o software gera uma versão da malha viária e simula o tráfego daquele local. Hoje em dia, a utilização de softwares de uma simulação tornou-se muito comum, devido principalmente à necessidade de modelar o trânsito caótico das grandes cidades. Na imagem podemos observar um exemplo de malha viária obtido através de softwares. Em pesquisa realizada por Machado e Aragão em 1996, acerca das concepções de estudantes sobre o equilíbrio químico, foi notória a influência das ideias de natureza macroscópica sensorial, como o funcionamento de uma balança ou andar de bicicleta, na qual o equilíbrio é estático. Tem-se então que a estabilidade macroscópica do sistema é resultado de uma dinâmica constante de transformações, a dinâmica microscópica, um raciocínio difícil e pouco usual. Outra aplicação muito comum em processos industriais são os fermentadores. A seguir, apresentaremos algumas ideias gerais para modelar um fermentador. Parâmetros de entrada. Antes do equacionamento, algumas considerações quanto ao sistema devem ser feitas. A mistura é perfeita no interior do reator, não havendo variações de concentração e temperatura com a posição. Não há morte celular. Não há consumo de substrato para a manutenção celular. O aumento de volume do reator é igual ao volume de solução de substrato alimentada. A massa específica da solução de substrato alimentada e do meio de fermentação são constantes. O equacionamento, neste caso, pode ser feito através de balanços materiais e utilizando a lei de Monod.